Olá para você, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Jaque e hoje nós vamos falar sobre Salmo especificamente 25. Pega lá sua Bíblia, vem aqui comigo, bora aqui comigo, vamos meditar um pouquinho na palavra. E esse salmo vai falar sobre caminho. Sabe quando parece que a gente não sabe que caminho escolher, o que fazer, né? É sobre isso que eu quero meditar nesse vídeo. Traz aqui a sua Bíblia, o seu celular, o que você tiver, vamos meditar juntos e vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje, como lição, como aprendizado. Quero dizer para você que esse canal ele existe com esse intuito da gente resgatar a nossa essência de ler a Bíblia todo dia, de falar com Deus, parar de ficar se alimentando assim de muitas coisas que as pessoas falam pra gente ou que alguém orienta ou manda a gente fazer alguma coisa, quando a gente deve consultar nas escrituras tudo que nós precisamos para a nossa vida, porque tudo está lá e o Senhor ele tem como nos orientar, como falar conosco, mas existe um segredo para isso e eu quero comentar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, vamos falar com Deus, pedindo que Ele fale com a gente, pedindo que Ele na sua bondade e graça nos dê sabedoria, nos dê clareza dessa lição e que possamos ser capazes de aplicar na vida da gente. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, te agradeço porque o Senhor é bom. Senhor, eu te agradeço desde já pela sua palavra, peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. Abençoe as nossas vidas, Senhor, a minha vida, a vida de quem estiver me assistindo. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento para aplicar essa lição. Abra a nossa mente e venha, Senhor, lavar os nossos corações, nos limpar totalmente das nossas falhas, dos nossos pecados. Que a sua palavra faça da gente pessoas melhores e transformadas, porque é uma obra que a gente não consegue e nem poderia fazer por nós mesmos, Senhor. Precisamos de Ti. Nos ajude, abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Palavra de Deus então, gente, em Salmo 25, eu estava falando até erroneamente Salmos, o correto é Salmo, né? Salmos é o nome do livro, que é um conjunto de salmo. Então hoje nós vamos ler Salmo 25, em que a Bíblia ela fala assim pra gente: Senhor, eleva a minha alma a Ti. Meu Deus, eu confio em Ti, que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim, que nenhum dos que esperam em Ti venha a se frustrar. Fiquem frustrados os que, sem causa, procedem de forma traiçoeira. Senhor, faz-me saber os Teus caminhos, ensina-me Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Em Ti coloco a minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da Tua compaixão e da Tua bondade, pois são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, Senhor, lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e lhes ensina seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Senhor, por amor do Teu nome, perdoa meu pecado, pois ele é grande. Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele viverá em prosperidade e sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para os que o temem e ele lhes dará a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois ele tirará meus pés da armadilha. Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração. Livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição. Perdoa todos os meus pecados. Olha para meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Protege minha vida e livra-me, que eu não me frustre, porque em Ti me refugio. A integridade e a retidão me protejam, pois espero em Ti.
ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias. Gente, tem um louvor muito lindo. Eu lendo esse salmo, logo me lembrei o louvor Dependo de Ti, do Paulo César Baruch, em que ele canta assim: para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar como tu bem queres, abra o meu coração. Esse louvor, ele fala justamente sobre o que está dizendo aqui o Salmo 25, a respeito de o Senhor nos ensinar que caminho devemos seguir. Vez ou outra a gente se vê em situações, a gente se depara com momentos da vida que parece que é difícil a gente saber qual caminho escolher. Às vezes os caminhos parecem ser tão bons, né? E fica difícil escolher qual é o correto. No entanto, a Bíblia ela vem nos ensinar aqui, inclusive este salmo, que é o Salmo de Davi, é uma oração que ele faz, é uma oração, inclusive, onde ele pede livramento, ele também pede perdão ao Senhor. Mas é um salmo que, se vocês observaram juntamente comigo, a palavra caminho aparece muitas vezes. Então, Davi, ele queria ser direcionado, né, para conhecer os caminhos do Senhor e também ele mesmo saber que caminho ele deveria andar. E aqui tem um segredo muito interessante, quando eu disse no começo do vídeo, que o Senhor, ele é um Deus que aconselha. Guarda isso no seu coração. Às vezes a gente procura conselhos com várias pessoas e assim, sabe, gente, não é ruim a gente buscar conselhos. Inclusive a Bíblia ela fala que na multidão dos conselheiros existe a segurança. Mas a gente não pode esquecer que servimos um Deus que é conselheiro. O Senhor, ele dá o seu conselho, mas ele não dá para qualquer um. Depende de como nós estamos para receber esse conselho e, portanto, saber que caminho nós devemos seguir. Vamos observar aqui alguns versículos, né? Aqui, Davi, quando ele começa a fazer essa oração, o desejo dele é não ser frustrado, ele não quer ser frustrado. Inclusive ele fala que se frustrem, né, aqueles que agem de forma traiçoeira, eles é quem devem se frustrar, não a mim, eu não quero me frustrar, em outras palavras, né. E aí versículo 4, Senhor, faz-me saber os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Novamente, lendo agora esse versículo, o 4, me veio à mente o louvor da Hillsong, o Show Me Your Ways, que foi regravado pelo Diante do Trono no CD Aclame ao Senhor, anos 2000, que o louvor ele diz assim: ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Olha que coisa maravilhosa, né? Os louvores, a gente começa a ler os salmos e a gente começa a lembrar dos louvores, quantos homens e mulheres de Deus se inspiraram em salmos, no livro dos salmos, para escrever as suas composições. E aqui a gente vê Davi novamente querendo conhecer os caminhos do Senhor e novamente ele fala aqui, né, que o Senhor ele é bom, que o Senhor ele ensina o caminho aos pecadores, né? O Senhor ele está sempre ensinando. E aí ele pega e ele dá uma palavra bem importante aqui no 10, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança. A gente muitas vezes quer se beneficiar das bênçãos do Senhor. O Senhor quer que o Senhor nos abençoe na nossa trajetória, no nosso caminhar, na nossa caminhada, né? Mas a gente não quer fazer a nossa parte, essa é a verdade. A gente é mais ou menos assim, venha a nós o teu reino, né? Mas eu mesmo fazer a tua vontade, né? Não quero fazer. E aqui a palavra do Senhor, ela nos ensina uma coisa importante. Quem é o homem que teme o Senhor? Versículo 12. O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Versículo 14. O conselho do Senhor é para os que o temem. Não é para qualquer um, é para quem teme ao Senhor. Continuando. E ele lhes dará a conhecer a sua aliança.
Ora, se a gente sabe que o Senhor é um Deus conselheiro, que Ele quer o nosso bem, ensinar pra gente o caminho que a gente deve escolher, a nossa parte é temer. A gente devia ser cristãos, servos de Deus que temem ao Senhor, que se preocupa com o que a Bíblia diz, em que o que está escrito nesse livro importa para a nossa caminhada, porque o sucesso, gente, de uma vida transformada, de uma vida que flui, né, uma vida próspera, e novamente quando eu falo prosperidade não é necessariamente dinheiro, é quando você teme o Senhor, porque Ele mesmo vai mostrar para você o caminho que você deve escolher. Quando você busca o Senhor, você aprende duas coisas. Você aprende primeiro o caminho do Senhor, né? O que Deus gosta, o que é importante para Deus. Você vai entender o que Deus leva em consideração, sabe? Quando você busca o Senhor, você só vai saber a vontade de Deus buscando o Senhor. E quando você também busca o Senhor, Ele faz você conhecer o seu próprio caminho. Às vezes você está andando num caminho que é ruim, que não está trazendo uma satisfação, uma alegria, está virando um peso e você não sabe como mudar. E muitas vezes é nessa busca ao Senhor, com o coração aberto, o coração temente, que o próprio Deus vai falar com você. E aí você pode perguntar para mim assim, mas Jaque, como que Deus vai falar comigo? Vou ouvir a voz dele? Pode ser, sabe, gente? Eu não vou entrar nem nesse mérito, porque o Senhor, Ele fala com a gente de N maneiras. O Senhor, Ele pode falar com a gente quando nós abrimos a Bíblia, principalmente, estamos lendo aqui, estamos lendo versículo após versículo, aí quando a gente bate o olho em um versículo, bate aqui no coração. Nossa, é isso então. O Senhor, Ele pode falar com a gente assim, como Ele pode falar usando uma pessoa desconhecida, Ele pode falar quando a gente estiver ali ouvindo uma música, um louvor, onde vem algo na sua mente, sabe, um sussurro, algo na sua mente, como se fosse assim, uma claridade, do tipo, é isso que eu tenho que fazer. O Senhor, Ele fala com a gente de N maneiras. Ele pode falar, quando você está ouvindo uma ministração, uma palavra, uma pregação, conversando com o vizinho, às vezes uma pessoa ali num assunto super aleatório, em que a pessoa não sabe nada sobre a sua vida e ela traz um conselho assim, que aquilo entra no seu coração do tipo, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Então Deus, Ele fala com a gente de N motivos, de N formas, mas o que eu quero que você entenda, que o conselho do Senhor, essa direção que você quer para sua vida, você vai receber quando você primeiro buscar ao Senhor, você orar ao Senhor, que era inclusive o que Davi estava fazendo aqui, era uma súplica, né? Davi não queria se frustrar, ele queria que o Senhor ali desse sucesso para ele, que ele fosse feliz ali naquela vida que ele estava tendo. Ele não queria se frustrar ali em nada. E ele pede também perdão pelos próprios pecados. Ele confiava em Deus, então ele está levando uma causa ali em oração. Ele não estava fofocando, não estava falando mal para ninguém, falando para o vizinho. Ele estava levando isso ao Senhor. E assim, à medida que ele orava, ele pedia ao Senhor esse esclarecimento por onde ele deveria andar. Ele queria conhecer os caminhos do Senhor. E aí o Senhor, pela sua palavra, quando lemos aqui, a gente entende que Ele dá o conselho dele, sim. Inclusive Deus tem prazer em nos ajudar a tomar essas decisões que nós humanos falíveis muitas vezes não sabemos. Mas a gente precisa pelo menos buscar ao Senhor e temer ao Senhor. E gente, infelizmente, temer ao Senhor hoje em dia é uma coisa assim, muito, que parece que está ficando cada vez mais escassa. As pessoas, elas não temem, elas fazem as coisas do jeito que elas entendem. Elas acham que o caminho que elas escolhem está tudo bem, elas são entregues aos seus próprios caminhos. E assim, quando as coisas não dão certo, elas reclamam e elas falam que Deus não existe. Elas culpam a Deus, culpam as pessoas, elas colocam a culpa em todo mundo, menos nelas mesmas, para assumir os próprios erros, né? E assim, aqui, o que o Senhor quer que a gente aprenda
a buscá-lo, que a gente seja seres que temem ao Senhor. Quando eu falo temer, né, tipo, eu tenho medo, sabe aquela coisa assim, aquela aflição de espírito, de medo de Deus, não é isso. Mas o temer é o que o Senhor fala para mim importa. O que Deus pensa para mim importa. O que está escrito em sua palavra para mim importa. Eu vou entrar por esse caminho, eu vou andar nele, porque eu sei que para Deus isso é importante. Então, o temor ao Senhor, inclusive, nós falamos muito sobre isso quando nós fizemos leitura do livro de Provérbios. O temor do Senhor, princípio da sabedoria. Você quer então saber que caminho escolher? Tema o Senhor e Ele vai falar com você. Porque é como diz aqui a palavra de Deus: o conselho do Senhor é para os que o temem e Ele lhes dará a conhecer a sua aliança. Então, o próprio Deus é quem vai mostrar para você, vai te fazer conhecer a aliança que Ele tem. Então não é com qualquer pessoa, é para aqueles que desejam e aqueles que buscam e aqueles que temem, tá bom? Que Deus abençoe você, até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.